Graça e paz, igreja, amém? Convido os irmãos a abrir no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. E à medida que os irmãos forem achando, ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então coloca a mão no seu coração e vamos estar orando. Mas Deus, vem derramando, Pai, o Teu Espírito Santo neste lugar, nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa vir falando aos nossos corações, Senhor. Vem abençoando as nossas vidas, Pai. E vem enchendo, Pai, o nosso coração com a semente da Tua Palavra. E que a semente da Tua Palavra, Senhor, possa frutificar em nossas vidas, Pai. E as nossas vidas sejam quebrantadas, as nossas vidas sejam curadas, as nossas vidas sejam reestruturadas, Pai. De forma, Pai, a sermos verdadeiros adoradores, adoradores em espírito, Senhor. E que nos entreguemos totalmente ao Teu querer, ao Teu direcionar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. O tema da pregação hoje é o Deus de ontem e o Deus de hoje. Não é ontem, sábado. É o Deus de ontem, do tempo de Noé, tempo de Abraão, Moisés, os profetas. E o Deus de hoje, o Deus dos dias atuais. Para fazer um traçado cronológico, digamos assim, lá de trás até aqui, tudo começou em Deus. Deus é Deus, sempre foi Deus e sempre será Deus. E tudo começou com Ele. Ele criou a terra, criou o jardim do Éden, que é o paraíso, criou Adão, da costela de Adão ele criou Eva. Eva e Adão pecaram, comeram a árvore do fruto da verdade da vida. Foram destituídos do direito de permanecer no jardim do Éden e vieram para a terra. Passaram a ser seres mortais e pecadores, como nós somos hoje. E Eva e Adão tiveram filhos, e seus filhos tiveram outros filhos, e o tempo foi se passando, até que chegou em Noé. Só que quando chegou em Noé, Deus estava triste com o povo, mandou uma tempestade de 40 dias, matou todos na terra, com exceção de Noé e sua descendência, sua família. E Noé e seus filhos começaram a povoar a terra. Povoaram a terra. Aí Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés, Deus falou com tantos outros. E Ele prometeu que viria um Cristo, um Messias para a terra, que foi Jesus Cristo. Que no Antigo Testamento ele é nomeado de Emanuel, né? Quer dizer Deus conosco. Jesus veio, foi morto, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. E 50 dias após a sua ressurreição, o Espírito Santo desceu como que línguas de fogo sobre os seus apóstolos. E naquela ocasião, 5.000 vidas se entregaram a Jesus. E por meio daqueles apóstolos, mais Paulo e mais alguns outros que foram somando, né, esse grupo de 12, várias e várias vidas foram se entregando a Deus. Foram tendo suas vidas salvas porque aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E o tempo foi passando e chegou no ano de 2016, onde está um povo aqui na Igreja Metodista Itapeva. E daí vocês estão se perguntando, onde que o Leandro quer chegar com tudo isso? O Leandro quer chegar no ponto que havia um Deus que falou com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vá até uma terra onde eu te darei. E eu farei a sua descendência tão grande como as estrelas do céu, tão grande como as areias do mar, que ninguém pode contar. Tempos depois, ele apareceu numa sarça ardente, essa sarça não se consumia, e falou para Moisés: tenho visto o sofrimento do teu povo. E eis que vou te mandar para libertar esse povo.
E o povo foi liberto, saiu do Egito, foi para a terra prometida, que mana leite e mel. Tempos depois, ele falou com Davi. Tempos depois, ele falou com o profeta Elias. E fez com que fogo descesse sobre o holocausto que Elias ofereceu. E 400 profetas de Baal foram mortos naquela situação. E ao Deus de hoje, muitas pessoas falam, mas Deus não fala hoje como falava naquele tempo. Deus não age hoje da forma como agia naquele tempo. Será que o Deus daquele tempo era mais poderoso? Será que o Deus daquele tempo ele era mais presente que o Deus de hoje? Será que há uma diferença entre o Deus que libertou o povo do Egito, peregrinou com ele durante 40 anos no deserto e deu-lhes a terra prometida? Será que aquele Deus é diferente do Deus que age hoje? Essa resposta a gente vai responder no final. Primeiro, para a gente entender um pouco as coisas, a gente tem que ler lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo de Deus, ele é totalmente diferente do nosso. Deus é atemporal. Ele não fica velho, ele não fica mais fraco, ele não fica menos poderoso, ele não fica nada. Deus está acima do tempo cronológico, que é o nosso tempo. Atemporal é aquilo que qualifica algo que não é afetado pelo tempo. Deus, o tempo, o nosso tempo, ele não afeta em nada Deus. Deus sempre existiu, sempre vai existir. O nosso tempo não, o nosso tempo é diferente. O kairos, o tempo de Deus, é aquele tempo em que você não consegue definir uma idade, você não consegue definir quanto tempo passou. Esse é o kairos, o tempo de Deus. O nosso tempo é o tempo cronos, que vem de cronológico. Que vem, né, a nossa palavra cronológico, da palavra grega cronos, que quer dizer os dias, as horas. Um dia tem 24 horas, 365 dias é um ano um milênio tem 1000 anos e por aí vai. E também tem a definição lá de horas, minutos, de acordo com a rotação da Terra, da Terra em volta do Sol, como dizem os cientistas. Esse tempo é calculado dessa forma, é o cronos. O tempo de Deus ele é totalmente diferente. É o tempo kairos, é um tempo que não dá para você definir. E por isso 1000 anos para Deus é como um dia para a gente. E 1000 anos para a gente é como um dia para Deus. Então não tem uma definição certa. Então Deus não fica mais velho. A gente fica velho, Deus não. Algumas coisas, é claro que elas mudam com o tempo. Uma coisa, por exemplo, que mudou do tempo de Noé, do tempo de Abraão, do tempo de Moisés, com o tempo de hoje. É o Espírito Santo. O Espírito Santo ele sempre existiu, só que ele não tinha naquela época o papel que ele tem hoje. O papel do Espírito Santo no Antigo Testamento era um papel temporário. Ele descia capacitando os homens que Deus chamava para alguma obra, durante o tempo para que aquela obra fosse cumprida. Por exemplo, quando Gideão, Deus levantou Gideão para libertar o povo, que tinha vários outros povos, matando o povo de Israel, roubando os seus alimentos, roubando os seus rebanhos, ele levantou Gideão. Lá em Juízes, capítulo 3, versículos 9 e 10, fala, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. E daí eles derrotaram o povo que estava matando, o povo que estava roubando o rebanho deles. Mas o papel do Espírito Santo naquela época era um papel temporário. O Espírito Santo ele não ficava o tempo todo aqui na terra. Ele ficava, Deus mandava, o Espírito Santo vai até a terra, desce sobre a vida de Gideão, desce sobre a vida de Davi, desce sobre a vida de Abraão, desce sobre a vida de Moisés, opera na vida dele no tempo em que já é predeterminado, para que a bênção aconteça, para que ele alcance a vitória e volta. O Espírito Santo descia, fazia a obra que ele tinha para fazer aqui na terra, capacitando o homem que Deus levantou, ou os homens, e subia. Hoje não. Após a morte e ressurreição de Cristo, Cristo subiu aos céus. 50 dias após isso,
ele tinha prometido o Espírito Santo, e o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos em forma de línguas de fogo, lá em Atos 2. E desse momento em diante, o Espírito Santo ele permaneceu aqui na terra. Ele não foi mais embora para os céus. Ele permanece. Ele permanece na minha vida, ele permanece na sua. Lá em 1 Coríntios 6, 19 fala: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós. Então nós não só temos Deus presente na nossa vida, como Ele habita no nosso coração. Nós somos templo desse Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Santíssima Trindade, que é um só Deus. Então se o Espírito Santo habita em nós, Deus habita em nós. Deus fala conosco. Uma outra coisa que mudou é o altar. A presença que simboliza para nós a presença de Deus. O altar era algo que era sagrado. Era algo que homens mortais não podiam se achegar. Homens simples, né? Que os sacerdotes da época também eram mortais. Mas homens que não tinham o chamado sacerdócio, de serem sacerdotes de Deus, de serem representantes de Deus, eles não podiam entrar no altar. O altar, imagine aqui o nosso altar, e tinha uma cortina, um véu, tampando toda essa parte aqui. Só ficava um espaço onde o profeta ia, onde o profeta ou o sacerdote ia e falava com o povo, e levava a palavra de Deus para o povo. Mas tinha um véu. Com a morte de Cristo, quando Cristo deu o último suspiro, a palavra fala que o véu se partiu no meio. Naquele momento, Cristo estava dando ao povo o direito de ir até o altar. Estava dizendo ao povo: a minha presença é dada a vocês. Não há mais a necessidade de um sacerdote para que vocês cheguem até a minha presença. O sacerdote ele continua sendo a boca de Deus para o povo de Deus. Mas não há mais a necessidade do sacerdote para você ter o seu tempo, o seu momento de comunhão, o seu momento de conversa com Deus. Porque Deus ele não era tão, digamos assim, aberto a conversar com as pessoas que não eram sacerdotes como Ele é hoje. As pessoas, quando queriam saber a vontade de Deus, elas vinham até o altar. Se saísse fumaça de trás do altar, se saísse fumaça por baixo do véu, era a bênção de Deus vindo. E saía fumaça. Se fosse assim nos dias de hoje, ia ter a igreja fabricando fumaça, né, gente? Para dizer que a bênção de Deus se encontrava ali. Mas naquela época era assim que as pessoas sabiam. Elas traziam seus holocaustos, elas traziam suas ofertas, sejam elas de mantimento, sejam elas de animais, sejam elas dinheiro, seja ela o que for. Colocavam no altar de Deus. E se a fumaça saísse de detrás do templo, se a fumaça saísse por baixo do véu, a presença de Deus, a bênção de Deus estava sobre aquelas ofertas. E tudo aquilo que o povo tinha levado até Deus tinha sido agradável a Deus. E a bênção estava sobre a vida delas. No momento em que o véu se partiu, no momento em que o véu se rasgou, já não havia mais a necessidade de holocausto. Já não havia mais a necessidade de você trazer alimento até os pés de Deus para agradar a Deus. Não, Deus naquele momento, Ele queria conversar com o povo dele a sós. Ele queria conversar com cada um de nós. E de que maneira que Deus vai conversar? Por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele se faz presente na sua vida. Basta você querer, basta você abrir o seu coração e falar: vem Espírito Santo, habita em mim, conversa comigo, fala comigo, direciona a minha vida. Então nós temos algo que o povo daquela época não teve, que é a presença do Espírito Santo, que é o altar aberto, para que nós tenhamos a nossa comunhão com Deus, e não apenas a gente ter que vir até a igreja, a gente ter que vir até um templo para nós sabermos a vontade de Deus. Não, Deus está lá na nossa casa, Deus está lá no nosso quarto, Deus está lá no nosso trabalho, esperando apenas que a gente converse. Outra coisa que mudou daquele tempo para cá é a lei e a graça. A religião que existia e existe até hoje, antes de Jesus Cristo, era o judaísmo. E os judeus têm uma lei para cada dia do ano. Eles têm 365 dias de leis para eles usarem nos 365 dias do ano. Esse ano talvez eles não estejam, eles vão ficar dia 29, eles ficar sem lei, né? Porque são 365 leis.
Então, esse ano tem 366 dias. Eles tinham lei para tudo. Você pega o livro de Levítico e você lê, é um livro também meio chato de você ler, porque é só lei. Se você queria se você queria ofertar para Deus um bezerro, tem a lei lá para isso. Se você queria ofertar para Deus um cordeiro, a forma era outra. Tinha uma lei específica para isso. Se você queria ofertar para Deus a primícia daquilo que a sua terra produziu, tinha uma lei para isso, tinha uma forma de ser feito. Não era só você chegar no altar e entregar. Não, tinha toda uma forma, tinha todo um jeito de se fazer. Se você pecava algum pecado que eles julgavam como pecado muito grande, tinha uma lei que você tinha que seguir. Se o seu pecado era um pouco menor, era outra lei que você teria que seguir. Então, o povo judeu era cheio de lei. E o menino, quando ele chegava na sua idade de 12 anos, que ele ia fazer o Bar Mitzvah, que é a passagem da idade de criança para a idade adulta, ele tinha que saber todas essas leis de cor. Se ele não soubesse todas as leis de cor, ele não passava para a idade adulta, ele era reprovado. Lógico, né? Entre aspas, reprovado entre aspas, ele ia ter outras oportunidades de fazer isso. Mas ele tinha que saber todas as leis. Só que quando Jesus veio para a terra, e ele deu o seu sangue, ele morreu, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, ele acabou com a lei. Não é que não existe mais lei, existe. Existe ainda o pecado. Só que ele não nos faz presos com o peso da lei. Lá em Romanos capítulo 7, versículo 4, fala bem assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Nós não estamos mais debaixo de uma lei. Nós não temos mais a lei presa, que era uma lei pesada, que existia no tempo antes de Jesus, que existia inclusive no tempo de Jesus. Após Jesus, essa lei ela foi extinguida. Ainda existe o pecado. Se nós pecarmos, nós ainda teremos as consequências do pecado se não buscarmos perdão. Mas a lei, aquela lei pesada, aquela lei que só tornava difícil a vida do cristão ou do judeu, como era na época, não existe mais. A graça de Deus hoje, ela é sobre a nossa vida. E essa graça, como a própria palavra já diz, é graça, é de graça, é de grátis. Você não paga nada por isso. Você tem o direito de aceitar a Jesus sem fazer nenhum processo, digamos assim, de formação. Você não tem que saber lei nenhuma para você ter o direito de ser chamado filho de Deus. O preço já está pago, foi o sangue de Jesus. Ele já pagou todo o preço por nós. Você não tem mais que saber lei nenhuma. Você tem que saber quais são os mandamentos de Deus para a sua vida, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Mas todo aquele que se entrega, que tem a sua vida transformada por Deus, que tem o Espírito Santo habitando na sua vida, ele já não está mais no pecado. Ele já vive pelo Espírito. Ou seja, nós já vivemos pelo Espírito. Nós já não temos mais o pecado em nossas vidas. Nós já estamos lavados. Pecamos ainda? Pecamos, porque somos humanos, somos falhos, somos pecadores. Mas o peso do pecado já não é mais sobre a nossa vida. Nós já não precisamos levar ofertas e holocaustos ao altar de Deus para pedir perdão para Deus. O holocausto maior já foi feito, que foi a vida de Jesus numa cruz. Esses são alguns paralelos que era necessário para a gente responder aquela pergunta do início. Qual é a pergunta do início? Jesus Cristo, de ontem, Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje? Fala para o seu irmão, para você fixar bem as perguntas, fala aí para o seu irmão. Você acha que Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje? Dá uma de pastor Enoque aqui. Começar a fazer um monte de perguntas para vocês, fazer um para o outro. Então, a gente viu alguns paralelos que aconteceram, algumas diferenças que tem na fé, digamos, hoje e na fé que existia naquele tempo. A gente já viu mais ou menos como uma linha cronológica bem resumida, né, de como tudo aconteceu. E agora a gente vai entrar no mérito dessa pergunta. Muitas vezes, a gente
fica naquela pergunta. Será que Deus age hoje como Deus agia no tempo de Moisés? Porque hoje Deus não fala. Porque hoje Deus, ele não parece na sarça ardente. Porque Deus hoje não fala com voz de trovão. Sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele não faz descer fogo do céu e queimar o holocausto hoje. Será que Deus age? Será que Deus fala? Será que é o mesmo Deus daquela época? Será que é o mesmo Deus de Jeová, o mesmo grande eu sou? A gente vê que algumas coisas mudaram, mas tudo que mudou foi para nos dar ainda mais acesso a Deus, para que a gente pudesse se aproximar ainda mais de Deus. Deus hoje ele é muito mais fácil de ser encontrado do que Deus era naquela época. Naquela época você tinha que ir até um altar, como eu já falei, levar um holocausto, levar uma oferta para Deus, e tem que sair fumaça de trás do véu. E eu garanto para vocês, hoje, se isso ainda existisse, hoje ia ter igreja fabricando um jeito de sair fumaça do altar deles para dizer que Deus está naquele lugar. Só que Deus, ele tornou o acesso ainda mais fácil. Ele não precisa mais falar por meio da sarça ardente. Ele não precisa mais falar com voz de trovão, porque ele fala na sua vida. Ele fala ao seu coração. Ele habita no seu coração. Só que daí você fala muitas vezes, mas tem coisas que eu acho que é de Deus. Mas parece que sou eu que estou imaginando. É a minha voz aqui na minha consciência falando. Será que realmente é de Deus? Aí é um pouco de discernimento. Pedir mesmo para Deus dar o discernimento para a gente. Uma coisa que a Maiara já falou aqui e é muito verdade o Espírito Santo ele habita no nosso coração. O nosso coração, como que ele vai falar conosco? Ele manda até a nossa consciência a mensagem e a nossa consciência fala conosco. Nosso coração vem para a nossa mente, da nossa mente chega para o nosso consciente. Então, se ele está contando para a sua consciência falar para você, você vai ouvir a sua voz mesmo na sua mente. Aí você sentir isso, vem de Deus, não vem. Aí a sua intimidade com Deus. Se você estiver levando uma vida mesmo onde você está se entregando, está tendo aquele tempo de comunhão, está tendo aquele tempo de ouvir a voz de Deus, você vai perceber na hora, é Deus falando. Agora, se a gente não está gastando o tempo necessário com Deus, aí talvez a gente não perceba que é Deus falando e deixe passar. Aí depois a gente perceba, era Deus falando mesmo. E talvez eu não ouvi. Então a gente tem que buscar muito, pedir para Deus nos dar cada dia mais discernimento, para que nós consigamos discernir entre o que é de Deus e o que é nosso, e o que é também o sopro do diabo. Porque nós, o Espírito Santo está aqui e o diabo está em derredor. O que o Espírito Santo fala comigo, o diabo não tem poder de saber. O que eu penso, o diabo não tem poder de saber. Mas o que eu falo, o diabo tem poder de saber, porque ele está aqui em derredor. Ele está ouvindo. E ele também pode soprar as coisas aqui. Mesma coisa de chegar no seu ouvido e falar, viu, fulano fala tal coisa de você. Sou eu falando no seu ouvido. E o diabo ele faz da mesma maneira. Então a gente tem que ter esse discernimento. Tem coisa que vem da minha mente, tem coisa que vem do Espírito Santo, que o Espírito Santo me falou, e tem coisa que vem do diabo, que ele está soprando aqui, ele está em derredor. Mas, tanto é que fala, João, não vou lembrar agora direito a passagem, o endereço da passagem, mas fala, cuidado porque o diabo anda em derredor como leão procurando a quem tragar. Então ele está em derredor das nossas vidas. 1 João, capítulo 5, versículo 8, se não me engano. Mas não tenho certeza. Então, assim, a gente tem que pedir muito discernimento para Deus do que é nosso, nossa carne falando, o que é o Espírito Santo falando e o que é o diabo soprando. Porque a gente vive no meio dessas três coisas. O único certo a se seguir é o Espírito Santo. O que vem da nossa carne normalmente vai ser errado e o que vem do diabo, então é errado mesmo. Então, a presença de Deus hoje, ela é muito mais fácil de ser buscada do que era naquela época. Naquela época, Deus tinha que usar o artifício de falar por meio da sarça ardente. Ele tinha que usar a voz de trovão. Ele tinha que fazer descer fogo do céu. Porque o povo naquela época não tinha o Espírito Santo para falar com eles, para ser o intermediador de Deus com as nossas vidas. E hoje nós temos. Se ele quiser usar sarça ardente, ele vai usar. Se ele quiser usar a voz de trovão hoje, ele vai usar. Vai assustar muita gente, mas ele vai usar.
mas nós temos a presença do Espírito Santo. Então, o Deus de hoje, ele é muito mais fácil de ser achado que o Deus do passado. E ele sempre existiu, como foi falado no início, atemporal. Ele é atemporal. Ele sempre existiu, sempre vai existir. Ele não mudou. Ele não perdeu o poder. Ele continua sendo onisciente, sabe de tudo, onipresente, está presente em todos os lugares, e onipotente, tem todo o poder. Ele não mudou. O que talvez mudou, fomos nós. O que talvez tenha mudado, não seja a pessoa de Deus, mas seja a pessoa dos cristãos. Hoje, talvez os cristãos não busquem a Deus com a mesma intensidade com que se buscava naquela época. Naquela época, mesmo eles tendo uma lei para cada dia do ano, mesmo eles sendo todo regido por lei, onde mesmo eles sendo totalmente engessados por essa lei, eles ainda buscavam a Deus com vontade. Teve muito homem que foi pecador. E a palavra fala sobre isso, mas muito mais do que pecadores, teve homens santos, homens de Deus, homens que mudaram a sua história, homens que mudaram o seu tempo. Se Moisés não quisesse, não tivesse buscado a presença de Deus, ele não ia tirar o povo do Egito, talvez o povo ia estar lá até hoje. Não ia estar porque Deus ia achar outro jeito de tirar. Se Josué não tivesse falado, tudo bem, eu vou continuar a tua obra, Moisés, o povo não tinha chegado à terra prometida, talvez, ou Deus ia ter que usar da vida de outro homem. Se ele não tivesse obedecido inteiramente aquilo que Deus orientou ele a fazer, os muros, o cerco de Jericó, os muros de Jericó não teriam caído. Se Elias não tivesse buscado a presença de Deus, ele não teria sido o profeta poderoso que ele foi. Se Eliseu não tivesse sido ousado de buscar ainda mais essa presença e falado, eu quero o dobro da bênção de que Elias teve, Eliseu foi o sucessor de Elias como profeta. Ele não teria tido ainda mais poder, ainda mais unção, ainda mais bênção do que Elias teve. Eles buscavam a Deus sem temor. Eles buscavam a Deus. Eles eram loucos por Deus. Eles simplesmente queriam essa bênção. Eliseu andou vários anos com Elias. Eliseu viu os milagres que Elias podia fazer. E quando Elias falou, é chegado o meu tempo, você ficará no meu lugar, Eliseu falou, eu quero a bênção, só que eu quero o dobro da bênção. Eu quero o dobro do poder que você tem, porque eu quero fazer coisas ainda mais grandiosas. Para que Eliseu ficasse conhecido, não. Mas para que o nome de Deus, para que a obra de Deus ficasse conhecida. Então os homens que viveram, os homens que tiveram Deus falando consigo, foram homens que se entregaram totalmente à obra de Deus. Foram homens que buscaram a Deus sem dar limites para Deus. E nós, muitas vezes, nós buscamos a Deus. Buscamos. Nós, muitas vezes, nós queremos a bênção de Deus. Queremos, só que nós damos limite. Nós falamos, eu me entrego, Deus, eu vou trabalhar para a tua obra. Mas desde que o Senhor deixe eu fazer o meu serviço que eu tenho lá na minha casa, ou o serviço onde cada um tiver seu serviço. É a mesma coisa que devemos falar, ó, eu sirvo Deus, só que o meu horário de servir a Deus é das 18 da noite, 6 da noite, até às 7h20 da manhã, que 7h20 é a hora que eu acordo para mim me aprontar. Não acordo mais, né? Eu termino de orar agora. Antigamente eu acordava às 7h20, hoje eu acordo às 6h20. 7h20 é a hora que eu termino de orar e vou trabalhar. Das 7h20 às 18 é meu horário de serviço, eu não vou fazer a obra de Deus. Só que o que a gente tem que perceber é que Deus, Ele dá jeito em tudo. Ele coloca as pessoas no seu local de trabalho, Ele coloca pessoas na sua sala de aula, onde você é estudante, ou você ou é professor, ou faz faculdade. Deus coloca pessoas para você, para usar a sua vida, para você poder ser bênção na vida daquela pessoa. Então a gente não tem que dar limites para Deus. A nossa resposta tem que ser sim ou não. A palavra diz, sede sim, não, não. O que passar disso vem do diabo. Eu me entrego totalmente, Senhor. Usa da minha vida a hora que o Senhor quiser. Ou não me entrego. Não estou pronto ainda. Quando eu tiver, eu deixo o Senhor usar da minha vida. A gente tem que parar de dar limites para Deus. De dizer, até aqui o Senhor pode agir. Depois isso aqui é por minha conta. Não é bem assim. Deus, Ele quer agir por inteiro. E Ele também, Ele não é indiferente aos problemas da vida da gente. Muitas vezes a pergunta, o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje? Muitas vezes porque a gente
Tem problemas, porque a gente tem lutas, porque a gente perde muitas vezes um ente querido, porque a gente tem na nossa família talvez uma pessoa com câncer, que é uma doença que está se alastrando com grande força aí hoje. Porque na minha família tem uma pessoa que está sob uma depressão gravíssima, porque na minha família tem uma pessoa com leucemia, ou até eu estou com uma doença terrível. Será que Deus age realmente na minha vida? Será que Deus está agindo? Será que Deus está se fazendo presente? Muitas vezes são servos de Deus que se encontram nessa situação e eles acabam se perguntando, eu estou trabalhando na obra de Deus, eu estou fazendo a obra dele, e ele não está cuidando da minha família, e ele não está cuidando da minha vida. Não é Deus, gente. O que nós temos que entender é que, primeiro, a doença não vem de Deus, a doença vem do diabo. Ou é um preço que a gente mesmo está pagando por não cuidar da nossa saúde. Se a gente vê a história de Jó, como a Tânia falou, Jó era um homem temente a Deus. Jó trabalhava na obra de Deus. Lógico, naquela época, né? Na forma como era a obra de Deus naquela época. Ele era um homem temente a Deus, ele levava os seus sacrifícios, levava os seus holocaustos, levava as suas ofertas, levava as suas primícias para Deus. Se abateu a desgraça na vida de Jó, que ele perdeu a família, perdeu tudo que tinha, ficou doente, à beira da morte, e a esposa, em vez de fortalecer Jó, falou, viu, nega o seu Deus e morre. A palavra fala que Jó, a doença dele era tão ruim, mas tão ruim que ele usava pedaços de telha para ele esfregar, porque ele não aguentava de coceira na pele. Por que isso aconteceu? Porque Deus deu a doença para ele? Não. O diabo falou para Deus, ele é fiel, porque ele não tem doença, porque ele é rico, porque ele tem lá todos os seus filhos com saúde. E Deus permitiu, porque Deus conhecia o coração de Jó. Ele sabia que Jó era fiel. Mesmo sem dinheiro, mesmo sem família, mesmo doente, preso numa cama, mesmo sem nada. Jó era fiel a Deus. E mesmo assim a doença se abateu sobre sua vida. E Deus se fez presente, fortaleceu, deu a ele a capacidade de se sustentar, de se manter firme na fé. E após o momento em que Deus falou, não, Jó já provou sua fidelidade, as bênçãos delas vieram em dobro. Ele teve muitos mais filhos, filhos ainda mais belos do que os primeiros. Ele teve muito mais terras muito mais férteis do que a que ele tinha. Ele teve muito mais gado, muito mais criações. E melhores ainda do que a que eles tinham anteriormente. E Deus, ele também fala para as nossas vidas, ser fiel a mim na doença, ser fiel a mim na pobreza, na dificuldade financeira, ser fiel a mim quando tudo parecer ruim. E eu vou fazer a bênção na sua vida. E eu vou dobrar as bênçãos na sua vida. E eu vou ser ainda mais fiel na sua vida. Outra coisa que também tem atrapalhado muito essa visão do Deus, daquela época, o Deus de hoje, são pessoas que estão colocando o evangelho à venda. Não, elas não estão vendendo Bíblia, elas estão vendendo o evangelho mesmo. Não muito difícil você vê água sendo vendida, a água do Jordão, a água onde Cristo foi batizado, como se a água não desse a volta no mundo inteiro, né? Ela passa de um rio, vai para o outro, cai no mar ela vem para o outro, ela desemboca no rio de novo, e ela dá a volta no mundo inteiro. Então, a água que passou quando Jesus foi batizado é completamente outra. Não é mais aquela água. A água também ela evapora, ela vai para o céu, ela vira nuvem, se transforma em chuva e cai de novo. E as pessoas vão e compram a água do Jordão por R$50, um copinho de água que você compra por 50 centavos no bar. Você vê a chave do céu sendo vendida. Você vê o bálsamo de Gileade sendo vendido. Você vê até a vassoura da bênção sendo vendida. Acho que é para você varrer os pecados da sua vida, sei lá. Você vê tudo sendo vendido. Mas você não vê ninguém dando a bênção de Deus. Tem sim, tem as igrejas sérias. Mas é muito difícil você ver pessoas
que estão pregando a palavra simplesmente por pregar, simplesmente porque é aquilo que Deus quer das suas vidas, que são o que os pastores sérios fazem. E não vendendo bênçãos, não vendendo curas. Gente do céu, é só eu que acho absurdo os caras colocar o profeta, não sei das quantas, vai vir no ginásio, não sei da onde, e as portas do céu se abrirão, e homens levantarão das cadeiras de roda, muletas serão jogadas fora, surdos ouvirão, cegos verão, mudos falarão, coxos pularão. Gente do céu, Deus não tem hora marcada para fazer bênção. Deus não tem hora. Ele faz a bênção lá no seu quarto, se você tiver a fé. Ele derrama a graça sobre a sua vida no momento em que você quiser. E no momento em que for propício também, porque às vezes a gente quer a bênção na hora e não é na hora. É depois que a bênção vai vir. Mas na hora que é o tempo de Deus, no tempo do Kairos, no tempo de Deus, a bênção vai vir. Só que nós vivemos numa sociedade imediatista. A gente quer tudo hoje, a gente quer tudo para amanhã. A gente não aguenta esperar. E daí a gente fala, não, Deus não me ouve. Eu estou há 20 anos falando com nada aqui, porque Deus até hoje não trouxe minha bênção. Se fosse assim, nós estamos falando 1 ano e meio com nada aqui pedindo avivamento, porque o avivamento não veio ainda. Você vai desistir? Eu não vou. Vai todo mundo desistir mesmo? Então diga amém, que você não vai desistir. Porque o tempo do avivamento para a Igreja Metodista Itapeva não é hoje. Eu queria que fosse hoje. Eu, Leandro. Eu acredito que o Enoque queria. Acredito que a Gabi queria. Dona Linda queria, o seu Exaltino, a Dani, o Doni, o Renato, o Éder. Todo mundo queria o avivamento hoje. Até a Duda queria o avivamento hoje. Mas não é o tempo de Deus, gente. A gente tem que aprender a esperar o tempo de Deus. A gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo para hoje, a gente quer tudo no agora. Eu queria ver essa igreja cheia hoje. Eu queria os 500 membros, todos sentadinhos. Ia faltar cadeira, né? A gente ia ter que comprar mais cadeira. Mas ia ter dinheiro. Para caber esses 500 membros, eu queria hoje. Mas será que a igreja está preparada para isso? Será que é o tempo de Deus isso? Não é. Se não está acontecendo, porque não é o tempo de Deus. Já não tem que perguntar. No tempo de Deus, que é o tempo certo, que é o tempo em que a igreja vai estar preparada, o avivamento vai descer. Os 500, os 1000, os 100 mil membros vão aparecer. A bênção, a cura, ela vai acontecer. Só que no tempo de Deus. Também a nossa fé, que às vezes é um pouco ela... Eu já estou terminando, é o último ponto agora. É um pouco a nossa fé. Lá em Marcos, capítulo 11, 23, fala, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração. Vamos fazer um friso aqui. E não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. E eu friso de novo. E não duvidar em seu coração. O A. Buber, ele fala que o confessar é possuir. Quando eu confesso na minha vida, eu estou com o meu pé, vamos fazer um paralelo aqui, eu estou com o meu pé machucado. Está bem melhor do que estava, mas eu estou meio que me arrastando, tem que arrastar um pouco o pé, estou mancando, porque não está bem firme ainda. Se eu confessar com fé no meu coração, que daqui uma semana, no próximo domingo, eu estiver aqui e meu pé vai estar bom, que eu vou estar pulando, vou estar correndo. Sem duvidar no meu coração, eu vou estar. Por quê? Porque eu tive fé. E nós, muitas vezes, não temos fé. O pastor fala para as nossas vidas, vamos quebrantar nosso coração. A gente fala, vou tentar. Você já está professando derrota na sua vida, pois você está falando, vou tentar. Não é tentar, é eu vou ser quebrantado, é eu vou ser curado, é eu vou ser avivado, é o avivamento vai chegar sobre a minha vida. É você confessar, é você dizer como se aquilo já acontecesse, porque aquilo já está acontecendo pelos olhos da fé. Só que não no nosso tempo cronos, no tempo kairos, que é o tempo de Deus. Porque a gente quer tudo hoje.
Só que, como voltando lá em cima, 1000 anos, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Talvez para Deus seja um dia, para nós demorou 20 anos, mas para Deus demorou 20 segundos. Demorou um dia para aquilo acontecer. O tempo dele é totalmente diferente, gente. Deus não dorme. Deus não dorme. Um dia eu ouvi uma coisa, não tem nada a ver com o assunto aqui, mas me veio à memória agora. Um dia eu ouvi uma barbaridade, uma pessoa falou, 3 horas da manhã é o horário de se orar, porque os anjos de Deus estão passando sobre a terra para receber as orações. Então aqui no Brasil é 3 horas da manhã, lá no Japão é 3 horas da tarde, lá nos Estados Unidos é 7 horas da manhã, e assim vai. É 3 horas aqui no Brasil. Só que daí você também tem que descontar o horário de verão, tem que descontar o fuso horário dos outros países. Não tem hora para Deus ouvir as suas orações. Não é que se você acordar de madrugada, é maravilhoso acordar de madrugada e ter o tempo de Deus. Eu não faço porque eu não consigo, já tentei várias vezes, não consegui. Talvez um dia Deus desperte eu. Mas até agora não despertou. Quando eu tentei despertar, eu não consegui dormir. 20 segundos depois eu estava dormindo já. Mas porque é uma dificuldade que eu tenho, eu não consigo acordar. Depois que eu durmo é uma vez só. Meu sono é de pedra. Eu só acordo no outro dia com o relógio despertando umas 50 mil vezes no meu ouvido. Mas, gente, Deus não tem a hora para receber bênção. A hora que você colocar o seu joelho no chão, a hora que você se entregar verdadeiramente a Ele, Ele vai receber as suas orações. E primeiro que anjo não é mensageiro de Deus. Ele é mensageiro, ele leva mensagens de Deus. Mas ele não é para pegar a oração. Quem pega as nossas orações e leva até Deus é o Espírito Santo de Deus. Tanto é que a palavra fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, se vier gente falando, tem hora certa, para orar não tem hora certa. A hora que você quiser, você pode orar. A hora que você estiver precisando, você pode orar. Quantas e quantas vezes eu estar com problema no serviço, eu me trancar no banheiro e eu orar rápido, porque senão eu ia achar que eu estava com dor de barriga, mas eu orava. Por quê? Porque eu estava entregando a minha vida para Deus. Eu estava entregando os meus problemas na mão dele. Então, gente, não tem hora, não tem momento, basta você ter fé. Se eu tiver fé e falar, saia Simão daqui, se lança ao mar, sem duvidar no coração, a gente tem que grifar bastante esse ponto, porque às vezes a gente pega o versículo e a gente lê assim, né? Se disser a este monte, ergue-te e lança-te, tudo que disser lhe será feito. Só que a gente esquece da parte, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. É crer, é ter uma fé que rompe barreiras, é ter uma fé que realmente você acredita em seu coração. Foi lançado o desafio na célula essa semana. Para quem não está na célula vai ficar sabendo. Levar mais uma pessoa na célula na semana que vem. Se eu falar, eu vou convidar. Vou tentar levar uma pessoa. Mas nem eu estiver acreditando, eu não vou levar. E não vale a Sônia, viu, Claudine? Não pode ser gente da igreja, tem que ser gente de fora. Agora, se eu falar, eu vou convidar fulano de tal, e as pessoas vão comigo, ela vai. Por quê? Porque você está profetizando sobre a vida dela que ela vai. Talvez ela não vá nesse, mas ela vai em outro. Então, meus amados, tenham fé. Façam as coisas profetizando que aquilo vai acontecer. E acontecerá. E daí eu volto na pergunta. Qual a diferença do Deus dos tempos de Noé, Abraão, Moisés e blá blá blá, e o Deus de hoje? Eu digo para vocês, a diferença somos nós. A diferença não está em Deus. A diferença está na nossa fé, que é muito mais fraca. A diferença está que nós não buscamos a Deus como aqueles homens buscavam. Nós não buscamos a presença de Deus como aqueles homens buscavam. Nós não queremos assumir o compromisso com Deus que aqueles homens assumiam, porque a partir do momento em que nós assumirmos o compromisso, em que nós buscarmos e que nós tivermos a fé que eles tiveram, essa fé que Jesus está exemplificando em Marcos 11, 23, o Deus será o mesmo. O Deus onisciente, o Deus onipresente e o Deus onipotente, Ele é o mesmo. A diferença está em nós. A diferença somos nós, que temos a fé muitas vezes muito mais fraca do que deveríamos ter. Deus tem feito milagres, só que muitas vezes nós também não estamos vendo. Deus tem feito milagre no nosso meio. Estava conversando com o pastor esses dias,
Ele até postou alguns dias depois essa mesma frase no Facebook. Às vezes, Deus ele nos dá um livramento que a gente nem está sabendo. Às vezes a gente está andando na rua, vai cair um vaso lá do 10º andar, que vai cair na nossa cabeça e vai matar a gente. E às vezes Deus faz a gente se atrasar por um motivo ou outro, faz a gente se adiantar por um motivo ou outro, e aquele vaso não cai na nossa cabeça, a gente nem fica sabendo, nunca vai saber. Vai saber quando a gente se encontrar com Deus. E eu espero que todos estejam comigo lá. Então, gente, Deus às vezes dá livramento, Deus opera milagres que a gente nem fica sabendo. E daí a gente fala que Deus não opera hoje, que Deus não fala hoje. Deus fala hoje muito mais do que falava naquela época. Deus faz muito mais do que fazia naquela época. Basta a gente acreditar, basta a gente ter fé, basta a gente parar de ser cristão, que só quer ficar sentadinho, acomodado numa cadeira. Basta a gente gastar tempo com oração, basta a gente dar o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa vida para Deus, e os milagres começarão a acontecer, e os milagres começarão a aparecer. Amém? Vamos orar? Convido os irmãos a ficar de pé e vamos orar. Vai fechando seus olhos, amado, e vai pedindo para Deus lhe dar o discernimento de realmente ouvir aquilo que Ele está falando com a sua vida. Vai pedindo a fé que pode mover montanhas da terra para o mar. Vai pedindo de você sentir a necessidade de Deus, de você entregar toda a sua vida para Deus. E vai falando para Deus, você é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre será. E eu quero viver esse Deus na minha vida, eu quero ver esse Deus agindo na minha vida. Santo Deus, derrama, Pai, Teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Coloque em nossos corações, Pai, cada dia mais o discernimento, Pai, de sentir o Senhor falando conosco, Pai. Coloque cada dia mais em nossas vidas, Pai, o desejo, Pai, de nos entregarmos totalmente à Tua obra, Pai. Coloca, Pai, em nossas vidas cada dia mais o desejo de nos entregarmos totalmente ao Teu querer, Pai. E dá-nos a fé, Senhor. A mesma fé que os grandes homens da Bíblia tiveram, Pai, que nós possamos ter. A fé que move montanhas, Pai. A fé, Pai, que faz tudo acontecer nas nossas vidas, Deus. E dá-nos o entendimento, Pai, de esperar o Teu tempo, de esperar o Kairós de Deus para as nossas vidas. Vem sobre as nossas vidas, Senhor. Trabalha essas coisas em nosso coração, Pai. E nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.